E aí, tranquilidade? Tá dando para descansar aí ou estamos trabalhando muito? Na relação, né, meu amigo? Como Na você relação, é? fala Você está tudo. me ouvindo bem? Hoje é dia do trabalhador, vamos assim dizer, não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. Nós estamos aqui trabalhando em casa, quer dizer, estamos cada vez mais trabalhando. Eu acho que eu estou trabalhando mais em casa do que propriamente em sala de aula. E você, como é que estamos aí o trabalho aí? Sérgio, é a mesma forma, né? A gente, teletrabalho praticamente acaba consumindo todo o nosso tempo, tanto, talvez até de uma forma até maior do que no próprio escritório, né? Então, Correto. na relação, assim, estão todos os colegas do trabalho e também boa parte dos colegas também profissionais na área da advocacia, né? O bicho está Poxa, pegando, tá todo o bicho mundo. tá pegando, né? E aí Uhum. tem a grande questão, né? A nossa discussão começa, eu acho que a grande questão que eu acho que está movendo o pessoal assim é como é que são, você que é advogado trabalhista, envolvido diretamente com a questão trabalhista aí, toda essa discussão sobre o sindicato, relação patronal, como é que hoje você enxerga essa relação do trabalho dentro dessa pandemia aí? Sérgio, está dando para ouvir? Tô Está ouvindo ouvindo. bem? Tá. Tô. Acontece, Sérgio, assim, você até fez por bem marcar até essa nossa conversa. Antes de mais nada, até é bom que todos sabem que nós temos uma relação de amizade de anos, que falar de décadas, né? Já estamos já Já passando estamos, já estamos um dos... pouquinho velhos. Exatamente, exatamente, né? Então, é, hoje você marcou uma data especial, que é a data do Dia do Trabalhador. Então, Uhum. a gente tem, em razão da limitação do próprio tempo, não tem nem como fazer uma análise histórica aqui do dia, do porquê e tudo mais, mas é um dia simbólico, é um dia de luta. Infelizmente, nós temos no país ainda vários trabalhadores que trabalham de forma, no regime escravo, então de um trabalho degradante. Eu, particularmente, já cheguei a atender aqui no Rio de Janeiro um trabalhador que ele ajudou a construir um desses grandes hipermercados que tem na Avenida Brasil e trabalhava em regime escravo, assim como o trabalho degradante que a gente vê vários trabalhadores trabalhando, por exemplo, na cana-de-açúcar, no aspecto rural, ou então mesmo no ambiente urbano. E aí, nesse dia em especial, eu acho que, eu particularmente, eu acho. E a conexão aqui deu uma queda aqui. Eu estava congelando, deu uma queda rapidinho. Pessoal, é muito importante que vocês aí, o advogado Adilson estava fazendo uma introdução, falando sobre essa questão do dia, né? O dia tem um simbolismo muito importante. A gente fala que o dia do trabalho não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. Aquele que faz com que a economia movimente. O Adilson está voltando aí. Vamos ver se vai agora aqui. A internet hoje, como é feriado, hoje, como é feriado, a sua imagem estava congelando, só estava Uhum. voltando, a internet não tá muito firme aí, né? Tá. Não, tá legal, tá bem. Acho que agora deu uma estabilizada, acho que agora É vai. porque a sua imagem está congelada aí. Tá. A sua Então, voz Sérgio, também. então, é, A imagem está congelada, a voz está tranquila, tá só tranquilo? que está tranquila. A questão é só a imagem que fica aí Só a rodando. imagem. Não, Só beleza, então vamos tocar, dá para ouvir, né? Então vamos tocar o bonde, então, por tá, causa do horário, né? Não, beleza. Então, o que isso. acontece, Sérgio? A gente falou do trabalho escravo, a gente falou do trabalho degradante, e se eu pudesse fazer uma homenagem nesse dia, eu faria especificamente a todos os trabalhadores que hoje, em razão da própria pandemia, até mesmo antes da pandemia, estão trabalhando com suas bicicletas, com suas motos, fazendo a entrega de mercadorias, né? Então, a gente tem uma situação que é muito visível, por exemplo, nos grandes centros urbanos, de trabalhadores que não tem uma relação diretamente com o iFood, ou com o Uber Eats, ou então com um restaurante, ou com quem quer que seja. A gente já teve casos desses trabalhadores que já vieram a óbito, né? E aí antes mesmo da pandemia, e a discussão de quem é a responsabilidade, de quem é a família desse trabalhador, ela deve recorrer para fazer valer seus direitos trabalhistas, previdenciários, até mesmo uma eventual responsabilidade civil, dependendo do tipo de morte. Então, uma homenagem especial a todos os trabalhadores, assim como os trabalhadores motoristas de Uber, de aplicativos, que também têm um regime precário de trabalho. Aham. E aí, Só uma coisa que eu queria falar aqui, né? Porque tem gente só para comunicar. Pessoal, a imagem do Adilson está congelada mesmo. A voz dele está indo bem,
e a imagem está congelando por conta mesmo do número de acesso. Eu estava vendo aqui a quantidade de vídeos que estão ao vivo nesse momento, é uma quantidade absurda. Então, assim, a voz do Adilson ele está conseguindo falar, a gente está ouvindo bem, então eu peço um pouco de paciência, porque a imagem é questão de internet mesmo. Tanto é que ele fala bem, mas a questão toda é a imagem, que aí entra, né? Até o Vitor dos Santos está colocando aqui. Talvez não seja o problema da conexão, mas se a quantidade de acesso desse horário considerado de pico. Então aí tá. O Lele aqui está falando, tira do Wi-Fi e coloca no 4G para ver se melhora. É uma dica aqui do Lele. Eu tô no Wi-Fi, vou tentar ver se ele consegue botar aqui no 4G. Mas aí, Sérgio, vamos tocando o bonde enquanto eu mexo aqui, por causa do horário, né? Então, assim, tipo, já tentando fazer uma contextualização histórica, a gente tem o Dia Internacional do Trabalho, comemorado em vários países, e a gente, aqui no Brasil, nós praticamente, ainda quando se comemorava praticamente o Dia Internacional do Trabalho, enquanto os trabalhadores lutavam com dignidade, nós ainda vivíamos ainda sob o jugo da escravidão. Então, a nossa modificação, até mesmo econômica, que acaba, logicamente, tendo implicação no próprio direito do trabalho, ela já dá um salto para 1943, para a gente ter uma consolidação das leis do trabalho. E aí, como o próprio nome já diz, é uma consolidação, ou seja, uma união de legislações que até então eram esparsas e foram consolidadas na CLT, na famosa CLT, que tem vigência até hoje, muito embora esteja bem atacada ainda. A gente tinha categorias que tinham predominância na época, como os portuários, os ferroviários, e que era a categoria econômica, na época, que tinha maior predominância. E aí, a partir de todo esse contexto, se criou a CLT, que trouxe um arcabouço legislativo para poder ditar as regras desse direito social. E é importante que as pessoas saibam que, do ponto de vista do próprio direito constitucional, a gente tem os direitos chamados políticos, como aquele direito de votar, de ser votado, os direitos civis, tipo a própria propriedade, a liberdade de expressão, e também os direitos sociais. Dentro dos direitos sociais, você tem o direito ao trabalho, assim como tem também o direito previdenciário. E aí, dando um salto histórico, já na CLT, toda a legislação não consegue esgotar todas as implicações legais, todas as minúcias. Então, além da CLT, nós temos várias legislações esparsas, algumas até de algumas categorias específicas. Eu falo especificamente que nós, lá no escritório, assim como existe uma assessoria empresarial, nós fizemos no escritório uma assessoria para os trabalhadores. Né? Então, nós advogamos para o movimento sindical, movimentos sociais como um todo, especialmente para os petroleiros, que tem uma legislação específica. Né? E a CLT, ela teve vigência, tem vigência ainda, ela mais uma vez dando um salto em razão do tempo, a gente já chega pula de 43 para 88, e nós temos a Constituição Federal. E a Constituição, ela acabou, de 88, consolidando uma série de direitos que até então estavam em algumas legislações, que fizeram também parte até mesmo da negociação coletiva de algumas entidades sindicais. E aí eu faço um parênteses até para poder valorizar o trabalho das entidades sindicais ao longo da sua existência, né? Que é muito dos direitos que, muito embora as pessoas talvez não reconheçam, mas que eles têm como praticamente origem em algumas cláusulas, algumas negociações foram feitas por sindicatos dos trabalhadores. E a Constituição, ela garantiu e consolidou uma série de direitos. Então, é importante que as pessoas saibam, por exemplo, que o direito das gestantes de ter uma estabilidade, o direito dos integrantes de uma CIPA, né, uma Comissão Interna de Prevenção do Acidente, tem previsão constitucional. Assim como também outros direitos que hoje é importante que se diga que estão sob ataque. Né? E aí, já pulando novamente, Sérgio, em razão do tempo, nós estamos vivendo uma época em que se tenta flexibilizar os próprios direitos constitucionais, ou seja, os direitos constitucionais trabalhistas, eles estão consolidados no texto constitucional na parte que trata dos direitos fundamentais, mas eles estão
sob ataque. Então, assim, alguns direitos como 13º, férias, entre outros, estão sendo constantemente atacados, seja pelo empresariado e até pelo atual governo. Então, está dando para ouvir, Sérgio? Não, estou ouvindo bem, é porque o pessoal está sugerindo aqui, até Pô, descongelou? voltou a Está dando continuar. para ouvir? Não, a Está audição está ouvindo? perfeita. Está tudo ouvindo. A Tá. questão toda é a sua imagem. A pessoa está incomodada porque a imagem está meio que parada. Está parada, praticamente. Agora não está Não, mais congelada. as pessoas que não estão perdendo muita coisa, não. Então vamos tocar, então vamos falar, porque o tempo é curto, né? Então tem só 1 hora. Então, o que Tá. acontece, Sérgio? Então, a gente um direito que está constantemente sob ataque, e hoje a gente tem praticamente a substituição, até ter um termo de trabalhador ou de empregado por colaborador. Então, tem toda essa discussão, até mesmo sociológica, por trás disso, mas é uma tentativa até mesmo de colocar, e em razão do que a gente está vivendo em termos de isolamento social, de fechamento de lojas, alguns empregadores do comércio local, empresários, eles, pelo menos está em apuração no Ministério Público do Trabalho, a gente não pode ainda afirmar com certeza, mas que eles obrigaram os trabalhadores a ir para a porta das lojas, a ficarem ajoelhados como se estivessem implorando e pedindo para a abertura da loja. Então, a gente está vivendo um mundo nesse contexto de destruição até mesmo dos direitos. Então, a gente tem todo o discurso de que você quer trabalho, você quer salário, você quer privilégios, entre aspas. Então, esse discurso está norteando a sociedade. E até é interessante falar que não é de agora, não adianta culpar o atual governo, porque toda essa cultura ela já vem mesmo, ela é anterior até mesmo ao atual governo. Então, a gente já teve em 2017 e também em 2016 algumas legislações que flexibilizaram a legislação trabalhista e quebrando, inclusive, a própria coluna dorsal de alguns direitos. Porque, e aí a gente vai entrar já um pouco sobre a questão da pandemia, a pandemia ela torna clara a negociação, entre aspas, direta, entre o trabalhador e o empresário. Então, aquela famosa negociação entre o pescoço e a guilhotina. Então, assim, a gente teve uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal que... O Lewandowski, né? O Lewandowski, o Lewandowski ele deu uma decisão que ainda era, desculpa a expressão, meia boca, mas o plenário do Supremo, não é uma decisão definitiva, mas foi ainda em sede de liminar, ela entendeu que no período da pandemia, agora do estado de calamidade que nós estamos vivendo, que um direito constitucional, que é a negociação coletiva, ou seja, a participação dos sindicatos nas negociações, ele deve ser flexibilizado e os trabalhadores eles têm que negociar diretamente com seus patrões. E nos preocupa essa decisão, porque que parece que é uma decisão limitada à participação dos sindicatos, tem todo o preconceito na sociedade. Mas como já no primeiro dia dessa decisão, como bem salientou um amigo e até colega do trabalho, o Romano Rodrigues, ele já salientou já de plano que isso não é somente a negociação coletiva que está em jogo, mas os próprios direitos fundamentais. Por quê? O Supremo abriu a possibilidade de que, num período de pandemia ou no estado de calamidade pública, outros direitos fundamentais, como esse mesmo que a gente está tendo aqui, que é a liberdade de expressão, de comunicação, ele possa ser tolhido numa situação como essa. Então, é uma decisão muito grave nesse momento que a gente está vivendo. E aí, Sérgio, a gente já entrando na pandemia e mais uma vez preocupado com o horário, né, que já são 6h15, a gente tem que...
Já Como? passaram 16 minutos, está tranquilo. Temos aí 30 minutos pelo menos. Mas é para O Vitor poder... tem uma pergunta aqui, mas essa possibilidade de negociação direta é prevista na reforma trabalhista? O Vitor Santos está perguntando aqui se essa possibilidade de negociação direta é prevista na reforma trabalhista. O que acontece? O texto constitucional, ele fala que, ele tem um capítulo que ele trata dos direitos sociais, e ele privilegia o que a gente chama do diálogo social, da negociação coletiva. A própria Organização Internacional do Trabalho, ela sempre pugna por uma solução das demandas trabalhistas, e a OIT, digamos assim, a grosso modo, é a instância maior em termos de legislação trabalhista no mundo, logicamente, em relação àqueles países que são signatários da OIT, ela fala um diálogo social, um diálogo tripartite, em que esteja a participação dos empresários, dos trabalhadores e também do governo. Então, a negociação coletiva, ela tem previsão na Constituição e ela, em 3 momentos, ela fala da necessidade da participação dos sindicatos, das entidades sindicais nas negociações coletivas. O que fez essa legislação, e aí especificamente a medida provisória, tanto as 2 medidas provisórias que tratam sobre o tema, a medida provisória a 927 como a 936, elas possibilitam, como eu falei, o acordo individual. Então, assim, nessa situação que a gente está vivendo, então, uma empresa próxima aqui da minha casa, ela pode diretamente com seus trabalhadores fazer um acordo escrito, pegar a assinatura dele, e ele vai estar concordando, e aí já entrando já no tema, com a suspensão do contrato, ou então a redução do seu salário, da sua jornada. Então, isso que a medida provisória possibilitou. Muito embora ela fale até também em negociação coletiva, mas a linha, a espinha dorsal dela é do acordo individual. O Gerson Gomes está perguntando aqui para você o seguinte: um colaborador, não falando nem mais trabalhador, né? Um colaborador que é vídeo no trabalho é considerado como doença ocupacional? Sérgio, essa pergunta é extremamente relevante. O que acontece? A legislação, a medida provisória 927, ela fala que a contaminação pelo Covid, ela não ensejará uma doença ocupacional, exceto se provado o nexo causal. Então, o que acontece? É uma legislação extremamente complicada, e aí, mais uma vez, aproveito a oportunidade até para homenagear todos os nossos amigos, que acho que todo mundo na família tem algum profissional que está trabalhando nesse momento na área de saúde. Então, a gente tem várias pessoas que estão sendo contaminadas. Então, imagina uma situação como essa, que o trabalhador vai ter que fazer a prova do chamado nexo causal. Ou seja, ele está lá 12 horas trabalhando, e aí eu aproveito até a oportunidade para poder fazer um gancho sobre esses profissionais, que a gente está vendo aí toda hora no dicionário, seja na TV, ou então até mesmo na internet, o que está acontecendo com esses profissionais. Essa legislação, ela permite que esses profissionais, eles normalmente, a gente já sabe, assim, já ouviu falar, que normalmente é comum ter na área médica você ter uma escala de 12 por 36. É uma jornada extremamente exaustiva, né? Você trabalha de dia ou trabalha à noite, nesse horário, e essa legislação permite que o estabelecimento de saúde ele estenda de forma até sem limite a jornada desses trabalhadores. Então, já trabalhei 12 horas, então está dando 7 horas, eu vou sair e vou para minha casa. O meu empregador ele pode exigir que eu trabalhe mais 3, 4 horas, 5 horas, e aí eu vou ter uma compensação futura, talvez daqui a lei fala em até 18 meses. E aí, como uma coisa muito dinâmica, aproveitando ainda sobre essa questão da saúde, a gente está tendo algumas decisões do judiciário que, na minha modesta avaliação, são extremamente assim, lamentáveis. A gente tem ações que foram ajuizadas pelo Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros e outros profissionais de saúde. O que está acontecendo? Qual a tese? Eu tenho profissionais que são do grupo de risco, são idosos, têm diabetes, têm hipertensão, são médicos, são enfermeiros e estão trabalhando, estão expostos à Covid. Essas pessoas não têm condições de trabalhar dessa forma.
esses sindicatos entraram pedindo o afastamento desses profissionais. Os tribunais estão entendendo que nesse período de pandemia, essas pessoas têm que continuar trabalhando independente de suas questões pessoais. Então, a gente já tem, infelizmente, somente no Rio de Janeiro, a gente já tem mais ou menos uns 20 ou 30 profissionais da área de saúde que já morreram contaminados e a maioria deles estavam dentro desse grupo de risco. Então, essa sociedade que nós estamos vivendo. Então, infelizmente, até a homenagem nesse dia a todos esses profissionais que estão trabalhando aí nos diversos hospitais aí da nossa cidade, do nosso estado e até no mundo do país. Mais alguma pergunta? Aqui, sim, tem aqui. A Ana está perguntando o seguinte: esses acordos, em função da pandemia, podem ser permanentes? Existe prazo para voltar às regras antigas? São duas perguntas aí. O que acontece, Sérgio? Essas perguntas, por isso que é bom a gente tentar fazer uma introdução rápida e tentar responder as perguntas. Existe toda essa legislação, ela aconteceu, trabalhista, tudo que está rolando aí foi em razão de um decreto do Congresso Nacional que decretou o estado de calamidade pública em razão da pandemia. É importante que se diga que é uma medida que é adotada, até mesmo razoável, porque você tem uma lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei de 2000, que limita até os gastos públicos, determina que os administradores públicos gastem de uma determinada forma, com a saúde, com educação, entre outras coisas. Então, você tem que fazer essa declaração. Então, esse decreto, ele fala que o estado de pandemia, ele pode durar até 31 de dezembro. É importante que as pessoas saibam disso. Mas, logicamente, a gente tem a expectativa, né, uma mera expectativa de que isso possa acabar antes. Mas toda essa legislação, ela está limitada ao período desse estado de calamidade pública. Então, é importante se falar isso. Né? E aí, o que acontece? Se lute, se organize, se mobilize, tem que se lutar, tem que se organizar, porque senão os caras vão deixar isso, vão querer que a pandemia, passado o período da pandemia, já que ninguém fala nada e ninguém discute nada, vai, já entra no boca, já entra no... E a pergunta é interessante exatamente por isso, Sérgio, porque já existem negociações no sentido de que aquele discurso de que a crise econômica ela vai ser longa, ela vai ser grave, então que todo esse afrouxamento da legislação ele permaneça durante mais algum tempo. Então isso já está no cenário, já há a possibilidade de que, ainda que o estado de calamidade ele seja finalizado daqui a 2 meses, que essa legislação, com algumas com redução de direitos, ela permaneça por algum tempo. Então, isso está no cenário, sim. Nosso amigo Carlos Alexandre, que tem aí, velho conhecido de guerra, o Carlos Alexandre Barbosa, está nos perguntando aqui o seguinte: esses profissionais são infectados, ficam 14 off e voltam imediatamente no 15º dia, ainda sem condições, e o pior, sujeitos a nova contaminação. Como ficam as garantias? Meu caso a gente vai saber. Sérgio, o que acontece? E aí, Carlos, meu amigo, boa noite. A gente está vivendo isso, né? Eu repito, muitos de nós temos parentes na área da saúde, então algumas pessoas que infelizmente já foram infectadas e não fizeram uma nova testagem, né, e já estão voltando à batalha. Então, sem ainda o organismo preparado para continuar trabalhando. E aí a gente está falando do ponto de vista físico, e eu trago outro elemento, que é o próprio elemento emocional. Como é que um profissional desse, nessa situação, ele consegue trabalhar em paz, considerando que ele já foi contaminado e que, ainda que sem recuperação, ele já voltou à ativa. A gente, mais uma vez, aquela história da luta do pescoço contra a guilhotina. Se eu me recuso a trabalhar, infelizmente, provavelmente eu corro o sério risco de ser dispensado por parte do meu empregador. Então, assim, essa pandemia, infelizmente, ela vai deixar muitos reflexos na sociedade, e aí até mesmo no ponto de vista trabalhista. Nós teremos, assim, muitas ações que provavelmente questionarão situações como essa.
caracterizada talvez por um assédio moral, tipo, ó, se você não trabalhar, eu vou te mandar embora, ou então a coisa vai ficar feia para o teu lado, né? E muitas ações também de responsabilidade civil, considerando até mesmo pela própria contaminação das pessoas. Eu estou num ambiente de trabalho que não me dá segurança, e aí eu aproveito mais uma vez para poder fazer um link com algumas ações que estão tramitando na justiça, e muitas delas, acho que a maioria está pedindo o básico, individualmente, ou através de alguns sindicatos, médicos, ou até mesmo, mais uma vez falando, como a gente advoga para os petroleiros, pedindo EPIs, pedindo máscara, pedindo álcool gel, o mínimo de condições para que eu possa trabalhar. Então, assim, a gente sabe que não é razoável, não é justo, mas pela realidade que estamos vivendo, muitas pessoas vão passar por essa situação, estão passando por essa situação. E aí, posteriormente, elas vão ter que exercer seu direito de alguma forma. Isso, a gente imagina que isso vai acontecer. O Vitor dos Santos está mandando aqui, o decreto do governador Witzel, estendendo o período de isolamento social, autoriza os acordos para a redução salarial no período? O que acontece? São legislações diferentes. E mais uma vez, uma pergunta bem interessante. A Constituição, ela trata das competências. A gente tem a União lá, representada pelo presidente Bolsonaro, a gente tem o Estado, representado pelo Witzel, e, no caso aqui em Niterói, como o Rodrigo Neves, aí no Rio de Janeiro, pelo Crivella, todos os três têm competência de ditar leis, decretos, em algumas situações. Então, o estado de calamidade pública ele foi decretado pelo Congresso Nacional e tem, logicamente, abrangência sobre todos os entes federativos, e a gente, simultaneamente, nós temos algumas legislações estaduais e municipais tratando muito sobre a questão do isolamento social. E é importante que se diga que o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão de mais de 2 semanas atrás, ele legitimou a competência tanto dos estados como dos municípios de legislarem sobre a questão do isolamento social, da quarentena. Então, são situações distintas, e a medida provisória a medida provisória se equivale a uma lei federal. Então, ela tem abrangência para todos os estados e para todos os municípios, para todos os trabalhadores. Então, ela vale para aqui para o Rio de Janeiro, a medida provisória ela vale também para Rondônia, para o Rio Grande do Sul, ela tem esse caráter genérico. Agora, o decreto do Witzel somente aqui no estado do Rio de Janeiro. Correto. Aqui o João Gomes voltou o seguinte: poderíamos considerar o risco biológico dentro de um risco ocupacional? Seria hoje necessário mapear a Covid dentro desse risco? A gente tem situações que a gente, utilizando uma expressão que a gente usa no direito, Sérgio, a gente chama que tem uma expressão que a gente fala que é a teoria do risco integral. Então, situações como os trabalhadores da área da saúde, que estão expostos diariamente à Covid. E aí, mais uma vez, eu dou um exemplo de petroleiro. Os trabalhadores que estão lá numa plataforma de petróleo, e é um problema que a gente está vivendo lá. A gente tem várias plataformas de petróleo que estão, vários trabalhadores contaminados. Você tem um espaço confinado, você tem camarote que às vezes você dorme com 1, 2, 3, 4 pessoas, você almoça com aquelas mesmas pessoas. Então, se uma pessoa subiu contaminada para a plataforma, ela vai contaminar, infelizmente, boa parte até mesmo da tripulação. Então, é um risco integral, ou seja, em situações como essa, há um risco iminente de contaminação. Então, nesses casos, a gente tem como fazer essa sustentação, mas repetindo, a lei fala que há que se ter a prova do chamado nexo causal, ou seja, você provar que a sua contaminação foi em decorrência do seu trabalho. Correto. Aí a Juliana está perguntando o seguinte: os trabalhadores informais têm algum respaldo jurídico diante dessa pandemia? Acho que você já falou alguma coisa no início, mas eu acho que ela não viu aí sobre os trabalhadores informais. O que acontece, Sérgio? A gente tem 2 medidas provisórias que tratam do aspecto do emprego formal, aquele de carteira assinada, e a medida provisória 927, né, que ela fala, por exemplo, do teletrabalho, entre outras coisas, ela até fala que ela tem aplicabilidade, por exemplo, nos estagiários, nos aprendizes. A gente tem hoje a maioria da população trabalhadora que está
sob o jugo do trabalho informal, como a gente falou no início, são os motoristas de Uber, o pessoal da entrega, do camelô, entre outros. Então, para esses trabalhadores, essas duas medidas provisórias, elas não têm efetividade. O que se criou, do ponto de vista do governo federal, foi aquilo que a gente vê todos os dias nas nossas casas, que são aqueles R$600 para os trabalhadores e R$1.200 para, no caso de uma trabalhadora, chefe de família. Então, essa foi a muito custo que acabou saindo essa medida provisória. E é importante que se diga que vários países em situações como essa, de pandemia, volto a falar a questão do diálogo social. Você tem que conversar com a sociedade, você tem que sentar com o Congresso Nacional, com as instituições, com os trabalhadores, no sentido de ter uma solução conjunta que possa atender toda a sociedade. Não dá para você imaginar que um iluminado ou iluminados possam resolver todos os problemas, né? E a gente vê até hoje, infelizmente, milhares de trabalhadores que estão em busca desse benefício. O governo, ele já existia várias pessoas que já tinham sido cadastradas no Bolsa Família e outros programas sociais do governo, que ficaram mais fáceis de repente, conseguir identificá-los e, de repente, fazer o pagamento inicialmente desses trabalhadores. Só que o próprio governo admite que não imaginava a quantidade de trabalhadores em situação de vulnerabilidade social que estão pretendendo de R$600 para pagar um aluguel, para fazer uma compra de mês, e esse exército de trabalhadores, né, estigmatizados na sociedade, estão na feira, né, estão em busca de um benefício, estão tentando armar a barraca deles de camelô, mas infelizmente não é o momento, a gente sabe que a gente tem que continuar isolamento social, né? Muitos até estão se arriscando a sair desse período do isolamento social, correndo risco até mesmo de contaminação, até mesmo de morte. Mas para esses trabalhadores, que a maioria da população brasileira hoje, a gente tem um exército hoje, segundo os dados que saíram essa semana mesmo, de quase 13 milhões de desempregados. É importante que se diga que isso já essa contagem ela é anterior à própria pandemia. A gente pode chegar em julho com um exército de mais ou menos de 15 milhões de empregados. E aí são aqueles trabalhadores que ainda continuam indo em busca de um emprego formal, que alguns, infelizmente, até não mais procuram emprego, e fazem esse exército de trabalhadores, de José, de Antônio, que são discriminados, estigmatizados pela sociedade, né? Então, essa é a nossa realidade. Então, acho que a pandemia, ela infelizmente, ela escancarou toda a miséria que o país vive. Ou seja, ela deixou claro a necessidade que a gente tem que ter política de renda para todos os trabalhadores que são esquecidos nos rincões do Brasil. E aí, nós somos nascidos e criados em São Gonçalo, a gente sabe como a gente tem situações como o Jardim Catarina, outros bairros de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que estão bem próximos da gente, que tem uma população extremamente humilde e miserável, né? Uma coisa que se diga de interessante desse período é que a gente, eu acho que a solidariedade, acho que tocou muitos corações, tem tocado muitos corações. Que bom. O César Rocha, nosso aluno Cezinha, está mandando uma pergunta aqui para você. Nesse momento de pandemia, a empresa pode cancelar o plano de saúde? O que acontece? Na legislação da medida provisória, tem um artigo específico. A medida provisória, normalmente, a gente acabou não falando um pouco dela, ela tem a medida provisória que ela trata de questões como tipo teletrabalho, antecipação de férias, folgas coletivas, entre outras questões, e tem uma outra que é o chamado Programa Emergencial de Emprego e Renda. Então, ela tem um aspecto que é a redução da jornada e do salário, e o outro da suspensão do contrato de trabalho. Então, o que é isso? Eu, enquanto empregador, eu posso, por 90 dias, reduzir o salário à jornada, e aí a lei trata de alguns percentuais,
de redução de jornada, sei quanto tempo que eu posso reduzir a jornada de salário. E, em contrapartida, eu pago, tipo, eu reduzo a jornada em 70%, o governo complementa com 30%. E na suspensão do contrato já é um pouco diferente, né? A minha empresa está fechada, e aí o governo ele entra com um auxílio que é um valor praticamente igual ao que a pessoa teria direito a receber o seguro-desemprego, né? E ela vai receber durante esse período, só que a suspensão ela tem duração limitada de 60 dias. O que acontece? A própria lei ela fala da possibilidade não, até mesmo do dever do empregador dele manter esses chamados sobressalários, né? Ou seja, plano de saúde, de repente um ticket, e é razoável que se mantenha, né? Eu acho que, assim, tipo, num caso, tipo, vale transporte, um empregado não está trabalhando, logicamente não está indo trabalhar, logicamente é razoável que não haja fornecimento. Mas num momento como esse, eu vou tirar uma cesta básica, eu vou tirar o plano de saúde, não é razoável. Então, a própria lei, apesar das críticas que nós temos em relação a ela, mas ela manteve essa situação. E digo mais, essa lei, ela normalmente, ela tem a finalidade de socorrer principalmente os chamados microempresários, ou seja, ela limita esses benefícios de redução de jornada, de salário por um lado, de suspensão temporária do contrato por outro, para aquelas empresas de até R$ 4.800. Acima de R$ 4.800, aí eu poderia citar um exemplo, por exemplo, um supermercado Guanabara, né, que tem um número expressivo de empregados, logicamente tem uma renda muito maior que essa. Então, nesses casos, há a figura da ajuda compensatória, né? Se inverte um pouco a lógica. A empresa ela paga um valor maior e o governo complementaria com uma parcela menor, que é também razoável, e são situações jurídicas também diferentes. Tá? Correto. A Carla Ana, alô Carla, hoje tem aqui o César, o Alexandre, agora a Carla, espero que todos estejam bem. A Carla está te perguntando o seguinte: para quem paga plano de saúde, eles são obrigados a ter vagas nos hospitais caso se contamine pela Covid-19? Sérgio, aí mais um elemento, a gente está falando sobre direito do trabalho, mas eu vou me permitir pular um pouquinho para as outras áreas do direito, né? E aí a gente tinha chamado que teoria da imprevisão. O que é isso? Em algumas situações, só para poder depois enfrentar a situação da Ana, uma situação como essa de pandemia, eu não tenho mais condições de pagar meu condomínio, pagar meu aluguel, eu tenho dificuldades financeiras em razão da redução do meu salário, então eu fiquei desempregado, entre outras coisas. Então, isso também vai surgir, vai bombar também, porque várias pessoas estão impossibilitadas de pagar essas contas, a prestação de carro e tudo mais, e a gente teve em outras situações, em outros momentos históricos, que o próprio judiciário até contemplou essa tese, né, que vamos negociar, vamos segurar a onda, vamos jogar para frente, vamos chegar no consenso. Agora, uma questão que está acontecendo também demasiadamente. Eu estou contaminado, eu pago meu plano de saúde durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. No momento que eu preciso como esse de contaminação, e aí eu vou bater na porta do hospital, não tem vaga. É uma situação extremamente delicada, né? A gente, hoje mesmo, nós tivemos algumas matérias que contradizem todo o discurso de que os leitos estão todos ocupados. A gente teve algumas matérias falando de hospitais públicos e até mesmo uma rede privada que tem espaço sim nas UTIs para poder atender as pessoas, né? Então, se uma situação como essa, se de repente um hospital, como tem alguns aqui perto da minha casa, se ele nega o atendimento, nega a internação, eu posso fazer o uso do judiciário para poder fazer valer meu direito de uma ação para poder obrigar a internação, e aí tem que dar, ele tem que fazer a prova no sentido de demonstrar para o judiciário de que não tem mais vaga, que todos os direitos são ocupados. Muito, se a pessoa está precisando usar, tem um plano de saúde, precisa ser internado, esse processo de entrar na justiça para conseguir o direito à internação, ele é um processo ágil ou é um processo lento? Sérgio,
assim, a Defensoria Pública, principalmente se tratando, acho que na rede pública, ela tem feito isso até mesmo antes da própria pandemia. O que, infelizmente, a gente percebe e está acontecendo é que há o descumprimento da ordem judicial. Pessoas estão morrendo com uma ordem judicial de internação, não estão sendo internadas. Logicamente, a família vai... a dor é mensurável, não há um valor financeiro que você possa mensurar uma morte de um parente, uma situação como essa. Mas, provavelmente, a família ela vai ter que entrar com uma ação de reparação civil, seja contra o Estado, seja contra o plano de saúde, seja contra o hospital. É uma coisa que provavelmente está no cenário nesse período de pandemia. Aí o Jorge Gomes está colocando aqui, concorda que as empresas deveriam colocar seus colaboradores em monitoramento domiciliar, fazer testes antes do embarque, ou até mesmo deixá-los mais tempo em regime offshore por conta do contrato? Antes de fazer essa resposta, é só fazer a minha saudação à Carla, que eu acabei não fazendo, a todos os nossos amigos aí que nós estudamos juntos aí no 2º grau, né, Sérgio? Mais uma vez, eu vou recorrer a um exemplo do meu dia a dia, que é dos petroleiros, e a gente está tendo vários problemas, né, em relação ao Covid, né? Então, assim, a gente, essa semana mesmo, nós entramos com uma ação, uma das várias ações que a gente já entrou foi sobre as máscaras fornecidas pela empresa, que era uma máscara, um TNT, assim, bem frágil, que não dava proteção nenhuma para os trabalhadores, né, contra a contaminação. Assim, seria razoável, justo, honesto e correto que todos os trabalhadores que estão num regime especial, e é importante que se diga que um cara que vai para a plataforma, ele normalmente ele fica lá em cima, como eles falam, 14 dias. Então, assim, tipo, já é um regime extremamente extenuante, né, trabalham 12 horas direto, e é muito razoável que eles fizessem uma testagem antes do embarque e também, posteriormente, depois do desembarque. Por quê? Porque esse trabalhador ele vai sair, no caso específico de plataforma de petróleo, é muito comum do cara não necessariamente morar na Bacia de Campos. Ele pode morar na Bahia, a gente tem petroleiros que moram no Nordeste, no Sul, né, ou até mesmo em outros no Rio de Janeiro. Então, em toda a sua trajetória, ele pode estar contaminando outras pessoas, até a própria família. Então, outra das demandas que nós temos na justiça, e empresas também que têm o mesmo tipo de atividade, também é razoável que... A sua voz aqui congelou um pouco aqui. Mas está ouvindo legal aí? Está ouvindo bem? Estou ouvindo. A Juliana, ela pergunta o seguinte, em relação às gestantes, o salário pode ser reduzido em caso de gestantes? Essa é uma bola dividida. É uma bola dividida, que a legislação, ela fala de todos os trabalhadores e ela não faz, não excetua caso de gestantes de outros trabalhadores que têm uma situação especial como essa. Né? Então, assim, a gente, lamentavelmente, a gente não tem na legislação essa excepcionalidade, né, para esse tipo de trabalhador, né? E aí que a gente normalmente espera que se tenha uma postura razoável desse tipo de trabalhadores, né? E aí, mais uma vez, voltando a esse mesmo tema, a gente tem trabalhadoras gestantes da área de saúde que estão sendo obrigadas a trabalhar. Então, é uma situação, assim, é muito sério perder o salário, mas, assim, comparando, ponderando, além disso, você tem que ainda que trabalhar numa situação como essa, é muito difícil, está vivendo um período muito difícil, lamentavelmente. O Jean Gomes está perguntando aqui, se a empresa demitir um colaborador, ela é obrigada a manter o plano de saúde em caso de pandemia? A legislação ela não enfrenta essa questão. A gente tem uma lei que trata dos planos de saúde, é uma lei de 98, que ela fala da possibilidade do trabalhador, né, do seu próprio bolso, estar assumindo aquele plano e continuando tendo aquele plano. Né? Então, assim, lamentavelmente, a gente não tem essa situação, não tem essa possibilidade.
na legislação, na nova medida provisória. Infelizmente. E assim, o que se tem, Sérgio, desculpa falar, é que eu acabei não comentando, mas a lei, ela fala de uma garantia provisória de emprego para esses trabalhadores que tiveram redução de jornada e de salário e também tiveram suspensão contratual durante o período que durar a suspensão ou redução de salário. Então, exemplo, eu trabalhei durante a pandemia com redução de jornada e salário durante 3 meses. Então, terminou a pandemia, eu tenho 3 meses de garantia de provisória de emprego, excetuada, logicamente, a questão da justa causa, um pedido de demissão. Então, tem essa possibilidade, mas não fala da questão do plano de saúde. O Martins está voltando aqui. Caso as medidas de isolamento social sejam revistas, a empresa pode obrigar um funcionário que faça parte de um grupo de risco a voltar ao trabalho sob pena de perder o emprego? Sérgio, é mais uma coisa que a gente já está enfrentando, o pessoal de saúde, a gente vai enfrentar quando a gente sair da quarentena. Infelizmente, a gente vai ver um período muito difícil ainda, né? A gente teve já a situação aí do governo de Santa Catarina, né, que flexibilizou o isolamento social. A gente teve na semana passada aquele episódio da abertura do shopping, da correria das pessoas. E, logicamente, todos os trabalhadores do grupo de risco, eles foram obrigados a trabalhar. A gente vai viver isso, né? A gente já viveu isso em Santa Catarina, a gente vai viver no Rio de Janeiro, a gente vai viver todo o país. A gente, infelizmente, somente em algumas situações, eu acho que só vi dessas últimas decisões judiciais, eu confesso para você que eu não vi só vi uma decisão, salvo engano, lá de São Paulo, que possibilitou que os trabalhadores do grupo de risco eles ficassem afastados do trabalho. Então a gente vai viver isso do fim da pandemia, lamentavelmente. A Ana está perguntando aqui, como fica a contratação de pessoal com formação incompleta por causa da baixa oferta de profissional de saúde? A gente está vivendo isso, né? E aí essa pandemia ela teve vários reflexos, né, em tudo, inclusive até mesmo a gente teve antecipação da formatura de vários profissionais da área de saúde, né? Então, o próprio Ministério da Educação, ele autorizou que os diretores, né, entregassem o certificado de conclusão de curso, o diploma, entre outros documentos, para todos esses profissionais. Então, uma situação excepcional, então, permitiu que esses profissionais pudessem já enfrentar essa situação. A avaliação que a gente tem que fazer também é se essas pessoas elas estão ou não preparadas para poder fazer esse enfrentamento da pandemia, né? Então, alguns profissionais talvez não tenham experiência de mercado e que podem estar também correndo um sério risco de serem expostos ao coronavírus. O César está colocando aqui o seguinte: tive que encerrar o contrato de experiência de 9 trabalhadores ao final da pandemia. Ao final da pandemia, posso recontratá-los? Então, pelo que eu entendi, Sérgio, deu uma falhada. Então, ele encerrou o contrato durante a pandemia. Aqui, tive que encerrar o contrato de experiência de 9 trabalhadores. Ao final da pandemia, posso contratá-los? Não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento de contratá-los novamente. Né? Não tem problema quanto a isso. Bom. Pode concluir. Não, é só que eu estou subindo aqui, que eu estou preocupado com a hora e estou querendo ver se eu consigo responder a galera aqui. Eu acho que esse momento é um momento que a gente tem que estar muito atento. Quanto mais informação você puder ter, quais são as consultas que as pessoas podem... Você indica assim, tem um site do Ministério do Trabalho, DIEESE. Quais são os sites que as pessoas podem buscar informações corretas sobre essas transformações, essas mudanças que estão acontecendo na lei trabalhista? O que você indicaria para não ficar nessa cultura do WhatsApp ou na corrente de amigos, essas coisas todas? Sérgio, tem um site do Planalto, né, que é o site do Planalto, ele tem todas as leis, né, desde o Império até hoje. E aí a gente tem agora uma aba específica sobre a legislação do Covid. Então, todas as leis, todos os decretos relacionados à Covid
estão lá concentrados na página do Planalto. Então, para você ter certeza do que está na lei, e a gente está tendo algumas medidas provisórias que estão sendo modificadas, a gente sempre é interessante, antes mesmo de repente dar um parecer, um posicionamento, entrar, verificar se a medida provisória está, algum artigo ou não está tendo validade, se perdeu a eficácia de repente algum artigo, então é interessante sempre dar uma olhada. A gente tem até a honra de trabalhar com o DIEESE, que é um departamento intersindical, né, de estudos do trabalhador. Então, é um site também altamente confiável, são economistas que trabalham para movimentos sociais, principalmente o movimento sindical, que tem análise de conjuntura, análise do mercado de trabalho extremamente interessantes, que são também de confiabilidade. Tem até cursos também que normalmente eles estão fazendo, então é muito interessante. E tem alguns sites jurídicos, que tem algumas matérias que estão saindo relacionadas a essa questão, que já saem matérias jurídicas normalmente, mas em relação à pandemia está tendo também bastante matéria diariamente, que é o Jota, e tem também o Conjur, que são normalmente, eu acho que os sites é o Jota, e o Conjur, que tem muitas matérias, muitas até posições pessoais, mas é interessante para as pessoas até ouvirem, de repente, a voz de alguns estudiosos do direito, não só o direito do trabalho, o direito civil, o direito penal, sobre algumas coisas. E aí, Sérgio, até aproveitando para do horário, essa pandemia, como a gente falou, ela tem reflexo em tudo, em todos os ramos do direito, então, como eu ouvi aí no caso específico, no caso do Sindicato dos Professores, a gente estava conversando uma realidade que vocês estão vivendo, que é a questão da própria voz, da utilização da imagem de vocês, ou seja, como é que vai ficar isso? Uma realidade nova em relação do trabalho que vocês estão fazendo. A gente tem, do ponto de vista penal, infelizmente, até mesmo um aumento da violência doméstica. O direito civil, a gente está tendo até, lamentavelmente, até divórcios, algumas situações como essa, entre outras. Então, eu sei que já está no fechamento aí, deixa você à vontade aí, Sérgio. A Juliana, que a Juliana mandou aqui, recentemente tivemos a reforma trabalhista, e com essa pandemia temos informações sobre alguma outra reforma. Eu acho que você já abordou, que estão acontecendo várias transformações. Nós tivemos, assim, o que acontece? Houve uma tentativa de enfrentamento, vamos acabar com a CLT. Aí a coisa ficou muito forte, então a coisa começaram a existir mini-reformas trabalhistas. A gente tem desde 2015, a gente já teve uma, 2017 nós tivemos outra, e recentemente, talvez as pessoas se recordem, a gente teve a medida provisória 955, que é chamada Carteira Verde-Amarelo, que ela também trazia uma série de reformas, e aí eu tomo a liberdade de falar contra reformas, que elas reformariam a legislação para pior, na legislação trabalhista. Mas essa medida provisória, ela, na semana passada, ela não foi levada à votação, então ela caiu, ela morreu. Então, assim, mas em algum momento ela vai voltar, com certeza ela vai voltar. É preciso estar atento e forte. Adilson, eu queria agradecer a você aqui por, assim, um grande esclarecimento. Eu acho que a galera, assim, participou muito. Eu acho que no nosso bate-papo aqui do Monte foi um verdadeiro bate-papo, porque muita gente participando, muita gente perguntando, e o objetivo desse bate-papo é sempre isso, trazer algum profissional de uma área de conhecimento para poder trazer informação verdadeira, nada de fake news, trazer informação confiável e que possa orientar e ajudar a coletividade, até porque agora, mais que nunca, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos, porque juntos somos mais fortes. Se nós ficarmos nos dividindo com bandeira de A, bandeira de B, bandeira de C, a gente está apenas facilitando que nós percamos a nossa identidade social e a nossa coletividade. Então, queria agradecer você, Adilson, pelo tempo, pela generosidade e deixando aí, estou vendo Vandalúcia aqui passando. Quanto tempo Vandalúcia eu não vejo aqui? Mas queria que você aí, no caso, deixe as considerações para você e para encerrar nosso bate-papo. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, e acho interessante todo esse trabalho que você está fazendo. É importante que as pessoas
estão assistindo saibam que você fez um olhar sobre a Covid, sobre o direito do trabalho, sobre a biologia, com um químico, com um matemático, então, com várias expertises, com vários profissionais. Eu cheguei a assistir alguns, então são análises extremamente interessantes. Então, parabéns pelo seu trabalho, a gente fica à disposição aí. E um abraço para todos os amigos aí, todas as pessoas que estão assistindo aí, né? E muitos feliz amigos. dia de trabalho para todos nós. Aqui tem um recado aqui, né? Alexandre Verguetti, da Verguetti Assessoria, parabeniza pela iniciativa e pelos esclarecimentos brilhantes do doutor Adilson. A Tatiane aqui, Marinho, está mandando recado aqui para gente, para você. Duas pessoas queridas também. Um beijo e abraço para os dois também. Tá? Ok, obrigado a todos. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Continue acompanhando aqui o nosso bate-papo, nós sempre quarta e sexta-feira, trazendo sempre profissionais para discutir. Semana que vem, quarta-feira, promete também. Eu vou trazer a professora Beatriz Sete, professora que vai falar de imunologia, vai falar sobre vacinas, sobre o que está acontecendo em relação ao Covid-19. E na sexta-feira, a gente ainda está confirmando, mas passe aqui, veja as outras entrevistas, porque tem muito bate-papo interessante, assim como foi esse bate-papo hoje, muito bom. Tem outros bate-papos que merecem ser vistos, porque a sociedade está precisando de informação, união e, claro, valorizar o seu trabalho, valorizar o ser humano, que a empatia é tudo nessa hora. Muito obrigado aí, Adilson. Tenha uma boa noite a todos que assistiram, boa noite aos amigos, colegas, e fique atento, porque fique em casa, porque hoje é um lugar mais seguro para você se defender. Um abraço aí, galera. Obrigado, Adilson. Um abraço, tchau, tchau, agradeço, tchau, tchau.